Nós estamos aqui e já podemos ver em nosso estúdio o ex-prefeito Raimundo Cordeiro de Freitas, seu Raimundo, como é conhecido, ou Raimundinho, como o povo de Russas o conhece. Raimundo Cordeiro completa 70 anos e vai comemorar essa idade belíssima na sua terra, cidade de Russas. Seu Raimundo, que é um filho desta terra, foi menino em Russas, inaugurou, e aí eu tenho certeza que tem não um dedo, mas tem a mão de Deus, um programa, um projeto inovador para a época, que foi o Plano Afago do grupo Anjo da Guarda, que eu acho que daí surgiu Anjo da Guarda. E o seu Raimundo é um homem conhecido do estado do Ceará como um exemplo de sucesso. E eu tenho certeza, mais do que qualquer coisa, mais do que a competência dele, mais do que o esforço do Raimundo Cordeiro, do seu Raimundo, tem exatamente a mão de Deus, ou o agir de Deus na vida do seu Raimundo. Seu Raimundo, que é um abençoado abençoador. E eu lembro, seu Raimundo, do que Deus falou para Abraão. Abraão era um camarada que vivia em um lugar, e Deus disse para Abraão: deixa a tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ouviu a voz de Deus, e não só ouviu, ele pôs em prática a voz de Deus. E em um dado momento Deus diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus estava dizendo a Abraão que ele deveria ser bênção na vida de muitos, porque há quem entenda, e erroneamente, que Deus estava dizendo que Abraão era uma bênção. Não, Deus estava dizendo que Abraão deveria ser bênção na vida de muitos. Era uma ordem que Deus estava dando a Abraão. E o Raimundo Cordeiro é bênção na vida de muitas pessoas, da família, dos amigos, não de funcionários, mas de colaboradores do grupo Raimundo Cordeiro, das suas empresas, e bênção no meio daqueles que o conhecem. E o seu Raimundo é cidadão, empresário, é pai, é avô, é esposo, mas também resolveu enveredar pela vida pública, pela vida política partidária. Ser político todos nós somos, porém o seu Raimundo, em um dado momento, lá pelo ano 2004, foi exatamente apresentado como candidato a prefeito em Russas, e nós vamos falar também desse momento. Mas, seu Raimundo, eu queria deixar o senhor à vontade para cumprimentar Russas e o Vale do Jaguaribe. A Rádio Progresso é a maior do Vale, de fato. E o senhor fala para a região jaguaribana. Limoeiro nos dá uma grande audiência, onde nós também temos nosso estúdio, que funciona na rua Coronel Antônio Joaquim, ali na mesma rua, seu Raimundo, onde eu trabalhei por 10 anos na Rádio Educadora, e naquela rua nós temos o estúdio da Rádio Progresso hoje, na cidade de Limoeiro do Norte. Então Limoeiro nos dá uma grande audiência, e eu já preparo Limoeiro, porque sexta-feira eu vou trazer uma outra entrevista muito importante, com o filho de Limoeiro, que deixou Limoeiro para ser prefeito de Morada Nova, Vanderlei Nogueira, que será candidato a deputado federal, será nosso entrevistado sexta-feira do estúdio da Progresso em Limoeiro do Norte. E amanhã eu já entrevisto um outro político, ex-deputado, Adail Carneiro, será entrevistado desse tamborete onde está o Raimundinho. O Adail me disse que vem para o aniversário de Raimundo Cordeiro e vai nos conceder entrevista também aqui na Progresso. Então, depois desse preâmbulo, seu Raimundo, cumprimente o povo de Russas, do Vale do Jaguaribe, e eu já lhe faço a primeira pergunta. Me fale um pouco da sua infância, do Raimundo menino, até chegar a esses 70 anos, com cara de 50. Me fale um pouco, seu Raimundo, do Raimundo menino, criado em Russas, da sua infância. Boa tarde, senhor Raimundo Cordeiro de Freitas. Boa tarde, sou filho da Rádio Progresso, do Vale, né? Sim, senhor. E quero agradecer mais uma vez o povo de Russas. Hoje é uma data muito importante, que é o dia 11 de novembro,
onde eu faço meus 70. Eu não podia deixar, né, de vir comemorar junto com aqui, onde tudo começou. Então, começou como você iniciou a minha infância, nasci ali na Timbaúba, do Simplício, onde a maioria da minha família morava lá hoje, poucos moram, e muito feliz, porque foi uma pessoa... Como foi a infância do Raimundinho? Raimundinho menino, o que é que o senhor lembra? O que é que lhe marcou? É muito importante, porque a minha família nasceu ali uma parte lá na Timbaúba, e era desde o início uma família muito conhecida, que era a família Gonçalves, Cordeiro e Simplício. Então, nesse meio, eu era muito querido. E aos meus 14 anos saí para morar fora e depois retornei para a cidade de Russas, aonde eu trabalhei muito tempo na Casa Cordeiro, aonde eu passei a ser conhecido muito. E depois veio o meu comércio. Então, na verdade, a minha infância foi muito boa, porque na época era a época da laranja, onde os meus pais tinham um sítio de laranja muito bom. E na época era o quê? Laranja, algodão e cera. Então eu vivi nesse meio e sei um pouco de tudo. E as coisas iam mudando, que chegou hoje grande sucesso. O Raimundinho trabalhou no campo, não? Trabalhei, dos meus 8 anos até os 12 anos eu estava no campo. E que me ensinou muito. Que apesar dos meus pais, na época, tinham boas condições, mas eu prestava até serviço para a própria família, ou seja, para o meu pai. Ele dizia assim, é de contratar outros, vão apanhar algodão que eu pago vocês. Então foi daí que a gente teve esse sucesso. E toda a vida, sabe, dos 14 filhos que a minha mãe e meu pai, hoje eu sou uma pessoa feliz, que a minha mãe ainda tem 95 anos, me acompanha, me aconselha. Então, cara, eu tenho muita força pelo apoio que a minha família deu. E dizer a vocês, também hoje eu sou pai, sou avô, sabe? Muito feliz pela família que tem. A sua vida no comércio, o senhor trabalhou no comércio, e como foi que o senhor saiu exatamente para montar? Como nasceu a Fago, Anjo da Guarda? Olha, o meu setor foi na Casa Cordeiro, que era na época dos anos 70, foi o comércio que teve muito sucesso. Em Russas, né? Em Russas. Então eu cheguei lá a ser o gerente, administrar, né? Me lembro das épocas dos prefeitos, né? Eu atendia muito como o Aurino Stas. É tanto que quando eu saí candidato, foi a primeira pessoa que eu me aconselhei, depois veio o doutor Francisco, Zilza, Garcia. Então foi um pessoal que me deu apoio para me deixar marcar a minha história na política. Então eu agradeço muito a empresa que eu trabalhei, que foi a Casa Cordeiro. E depois eu resolvi, achei que realmente eu tinha condições de colocar um comércio, coloquei um restaurante, onde eu tive um pouco de sucesso. E depois eu achei... pouco de sucesso? Um pouco de sucesso, porque na época era muito apertado, sabe? E, o que? O orçamento, a receita? A receita. E aí a gente passou a analisar que aí me prendia muito. Eu sou um cara que não gosta de muito estar preso. Apesar que eu passei esses 8 anos na Casa Cordeiro. Mas o tempo foi passando, porque eu chegava cedo e saía correndo para o colégio. E aí o tempo passou muito rápido, foi 8 anos. Quando eu percebi que eu tinha que mudar, foi onde eu analisei, eu chamo nem o restaurante, eu chamo cachorro quente. E nós tivemos, apesar desse todo o sofrimento, com pouco dinheiro para conseguir ganhar, eu ainda tive um pouco de sucesso. Aí foi o tempo que eu vi muito alcoolismo, aí foi o tempo que eu dei uma parada, né? Passei aí um período sóbrio, mais de 30 anos, e acontece o seguinte, resolvi colocar um crediário, e não foi aí em Russas. Irmão, deixa eu voltar um pouco aqui. Eu lembro que eu conversei, o senhor era prefeito, eu não esqueci daquela conversa que eu tive no gabinete da prefeitura de Russas com o senhor. E foi um momento que, na minha vida pessoal, foi um divisor de águas que o Luiz Lopes estava vivendo. E eu conversei com o senhor na prefeitura em um dado momento. E o senhor me falou um pouco, e eu lembro que eram 2 pessoas conversando, era a minha pessoa e a sua pessoa. E um deles até se emocionou. E as lágrimas rolaram no rosto. O senhor falou sobre um momento
o algo e a vida do Raimundinho. E eu vou perguntar isso aqui à sua pessoa, é algo muito pessoal. Sim. Mas vou perguntar, porque faz bem a quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que uma palavra cai bem para alguém que está nos ouvindo. O Raimundinho, o cidadão, teve um momento difícil em função do álcool. Lhe causou danos, prejuízos. Sim. O senhor pode falar sobre esse momento? Posso. Então, o que acontece, gente? Quando eu coloquei o comércio, certo, do cachorro-quente, eu comecei a beber. E não bebida alcoólica. Perfeito. Então, teve muitos momentos que eu era o dia todo bebendo. Quando era à noite, não dava esse trabalho, porque tinha que abrir a loja, o cachorro-quente. O comércio. Né? Mas o tempo foi passando, que eu percebi que eu já estava liquidado mesmo. Que aquilo lhe estava trazendo eu agradeço males. muito o Alcoólicos Anônimos, conheci em Fortaleza, né? E graças a Deus eu passei esse período aí muito sóbrio, muito consciente. E aí da onde veio o meu crescimento. Comecei, nessa época eu já estava morando em Fortaleza e resolvi colocar o crediário. Foi onde veio o sucesso, né? E me lembro muito bem, um dia de sábado, eu passando um rapaz que fazia o caixão, né? E eu lembrei de dizer, rapaz, eu vou colocar uma funerária em Russas. O senhor teve essa ideia, né? E graças a Deus aí foi o crescimento que foi o plano funerário. Mas eu digo a vocês, sabe? Com toda sinceridade do sofrimento que a gente passa no alcoolismo. E graças a Deus eu superei, sou uma pessoa hoje conhecida, como você falou, conhecido no Ceará, ou não sei, no Brasil todo, né? E hoje, mais uma vez repetindo, sou uma pessoa muito feliz, jamais esqueço das pessoas de Russas, pelo apoio, pelo carinho que me dá na minha cidade. E o plano surgiu em Russas, e aí se expandiu para o Ceará e saiu do Ceará. Esse sucesso, graças a Deus, eu estava até conversando aqui junto com o nosso Laércio, radialista. Laércio é radialista, é radiodifusor, pernambucano. E eu recebo muito apoio lá no Belo Jardim. Amanhã, se Deus quiser, você vai ter a oportunidade de conhecer o nosso prefeito, que eu chamo nosso prefeito lá em Belo Jardim, é um cara sensacional. Belo Jardim é a terra da Moura, né? É, a terra da Moura, né? Pertinho de Caruaru, é isso? Luiz, graças a Deus, eu tenho essa facilidade, às vezes até eu me questiono, sabe? Da cidade que eu chego, muitos me abraçam, sabe? E eu fico assim me perguntando, rapaz, eu não sou um cara bem... Você sabe que eu sou um homem de poucas palavras, né? Como sempre eu falo. E tem uma forma de as pessoas acreditar, e o bom que o plano funerário é que as pessoas acreditam no nosso trabalho. Hoje eu sou uma pessoa muito realizada, assim, porque saem pessoas do Sul para vir conhecer a minha empresa, para vir falar um pouco comigo. Então isso é gratificante. Eu quero dizer para o de Russas que eu sou muito querido aqui, muito, sabe? Mas quando a gente passa, a gente faz boas amizades. A nível de estado do Ceará, onde é que a empresa está? Fora o Ceará? Não, a empresa hoje praticamente é uma empresa nacional. A gente está fazendo um plano. Está em boa parte dos estados da federação. E se Deus quiser, logo nós estamos inaugurando a nossa agência para plano lá em São Paulo. A gente vai ter um escritório lá, certo? Já quem sabe que mora muitas pessoas aqui do Nordeste, né? Você tem uma ideia, a cidade do Palhano é uma cidade que nós temos mais sócios do que a própria habitação que tem lá. Porque lá os filhos moram muitos fora, né? E você tem uma ideia que esse pessoal que está em São Paulo, em qualquer parte, paga nosso plano. Então isso é um plano que veio para ficar. Na verdade, quando o senhor implantou a Fago e o plano, era uma época difícil economicamente do país, um nível de pobreza alto, e muita gente, na hora de sepultar um ente querido, tinha uma dificuldade, um sofrimento, era uma humilhação muito grande, não é verdade? É isso, não tinha dúvida. Eu ainda peguei essa época, né? Das pessoas, principalmente aqui em Russas, de ir lá na funerária, comprar a urna sem um centavo e botava aqueles pratinhos ainda para colher uma moedinha para poder pagar o serviço. Então eu vi aquele sofrimento, sabe? Eu passei ainda só na funerária mais de 3 anos.
Então aquilo me dava dava vontade de chegar desse. Eu não quero dinheiro seu, porque a pobreza era tão grande, né? Se não fosse a prefeitura, às vezes dá, tinha que ser pro comércio mesmo, acreditar. E eu passei por isso, mas graças a Deus veio um rapaz do Maranhão, me mandou a forma que ele estava trabalhando lá e me deu uma ideia do plano. E graças a Deus hoje, como eu falei, sou conhecido a nível nacional, porque a gente participa muito dos eventos, né? Muitos eventos, e muitos vêm para me conhecer e conhecer a minha empresa que a gente faz aqui, tão bem aqui no estado do Ceará. Juazeiro do Norte, a ligação Raimundinho com Juazeiro, Afago, Juazeiro. Olha, foi a oportunidade que a gente teve, eu já conhecia Juazeiro e teve um cidadão que colocou, né? E não teve sucesso, me chamou e a gente conversou e eu passei a morar em Juazeiro do Norte. E aí lá era o crescimento, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, né? E hoje Juazeiro, para mim, é uma referência muito boa. Mas com tudo isso, não posso esquecer da minha cidade, onde eu comecei tudo. Senhor Raimundo, a política, o Raimundo Cordeiro e a política, o senhor, em 2004, foi candidato a prefeito. O prefeito era Weber, o senhor Weber foi apoiado por Agaci, houve aquele rompimento, né, de Weber com Agaci, Weber foi reeleito, aí veio 2004, o Raimundo Cordeiro de Freitas surge como candidato. A história conta, o Luiz Lopes não viveu, não viveu aqui a época, mas eu estava no Quixadá, minha terra natal, cheguei no Vale em 2005, e o senhor foi candidato em 2004, o que a história conta é que ninguém acreditava no Raimundinho candidato. O Weber ia eleger o seu sucessor, era o que muitos contavam como certo. E como surgiu o Raimundo Cordeiro, candidato a prefeito em Russas? De onde foi a ideia? Foi sua? Alguém lhe sugeriu? Alguém lhe pediu? Raimundinho, vamos entrar no jogo político? Como foi, seu Raimundo? Rapaz, é interessante. O jogo político todo mundo gosta de política, né? E uma vez eu conversando com a sociedade de Russas, inclusive até o doutor José Martins tinha sido prefeito de Russas, e nessa bebedeira eu disse, eu ainda vou ser prefeito de Russas. E teve pessoas que, digamos, fez até hora, né? Zombou. E teve pessoas que eram bem sucedidas, mas sem condições era eu. Mas eu digo uma prova, graças a Deus, eu fiz a minha história aqui em Russas, mas eu tenho certeza, sem Deus ter me dado aquela luz, aquele toque, para que eu pudesse tomar de conta do nosso povo de Russas, eu passar 8 anos. E eu tenho certeza que eu fiz a diferença aqui na cidade, porque sabendo cuidar da sua cidade, das pessoas que precisam, Raimundinho sempre está presente e não precisa nem eu falar. As pessoas entendem toda a minha dificuldade, que eu preciso me falar um pouco, com poucas palavras as pessoas entendem, porque tudo que eu falo é do coração, é verdadeiro. O senhor foi eleito prefeito, assumiu em 2005 e o senhor priorizou 2 áreas, a educação e a saúde. É fato, hoje ainda falam disso. Por que o Raimundo Cordeiro escolheu educação e saúde para ter como prioridade quando prefeito? Olha, é interessante que quando eu recebi a prefeitura de Russas em janeiro, com 20 dias o governo do estado estava aqui inaugurando a escola principal aqui de Russas. E o governador olhou assim para mim e disse, qual é a sua prioridade? E eu digo, a minha prioridade é essa, que eu tive muita dificuldade de ir para o colégio, é educação. E ele olhou assim e perguntou para mim se eu tinha coragem. E graças a Deus eu encontrei um grupo muito positivo, que foi a Lindalva Pereira, me deu muita luz, muita esperança que a gente podia mudar, e graças a Deus nós fizemos a história na educação. Então com o meu grupo aí, eu só tenho que agradecer a Lindalva pelo apoio. Sei que tem um pouco e muitas vezes desgasto, porque quando eu mandava para resolver as coisas, e vinha até aquela pessoa e chegava e disse, olha, prefeito, a Lindalva cansou um pouco e parece que
não vai dar para dar continuidade. Eu digo, ela é quem sabe. Mas ela sabia que eu tinha um pulso firme, dava todas as condições dela fazer. Liberdade, autonomia. E graças a Deus foi um dos secretários que terminou comigo. Iniciou comigo. Os dois mandatos. Os dois mandatos. Iniciou comigo e hoje eu devo, assim, muito apoio, apesar que ela está com uma certa idade mais que a minha, né? Mas é uma pessoa que eu levo no coração porque é uma pessoa maravilhosa. A professora Lindalva foi secretária do maior governador que o Ceará teve no último meio século. Eu não conheci Virgílio Távora, não conheci César Carlos, mas eu não tenho dúvida de que de Gonzaga Mota para cá, o maior e melhor governador que o Ceará teve foi Tasso Ribeiro Gereissati. Digo isso sem medo de erro, porque eu estou certo. E, de fato, ela foi secretária de Tasso e secretária de Raimundinho. O senhor teve dificuldade para convencê-la a ser sua secretária? Não, eu não tive muita dificuldade, mas você sabe que na administração existe o quê? O desgaste, né? Mas graças a Deus a gente recuperou, tanto eu como ela, entendeu o que nós tínhamos que fazer para nossas crianças. E eu não tenho dúvida, as crianças daquela época, de 2005 a 2012, nós fizemos a diferença para essas crianças, para o início e a base, como eu não tive, e eu deixei esses 8 anos com muitos pais de família satisfeitos pela minha administração. A maior obra de Dom Adélio Tomazino, no Quixadá, que o senhor conhece, foi o ensino. Foi a faculdade, hoje Universidade Católica, que fez do Quixadá um grande centro universitário que é hoje, tem mais de 15 faculdades e universidades, a cidade de Quixadá. A maior obra de Dom Aureliano Matos, no Vale e em Limoeiro do Norte, foi o ensino e a Fafidã. E a maior obra que eu enxergo em Russas é a Universidade Federal do Ceará. Povo de Russas, que vai receber uma faculdade de medicina no campus da UFC, não receberia se Russas não tivesse o UFC. Então, os jovens que não conheceram a luta, que não viveram aquela campanha pela UFC, entendam isso. Sem o campus da UFC em Russas, não teríamos a faculdade de medicina, que há uma promessa do ministro Camilo de implantá-la em Russas. Seu Raimundo, a minha pergunta é: como foi a luta pela faculdade, pelo campus da UFC, pela Universidade Federal em Russas? O senhor se abraçou com um limoeirense, deputado federal, que deixou de lutar. O senhor convenceu Ariosto Holanda a lutar pela UFC para Russas e não para Limoeiro. O senhor mobilizou muitos russanos que moram em Russas e fora de Russas para lutar pela causa. O senhor, com seu jeito simples, humilde, porém muito carismático, foi quem liderou esse processo. Me fale da UFC, da luta pelo campus da UFC em Russas, seu Raimundo Cordeiro de Freitas. Olha, eu quero dizer para vocês, que muitas pessoas sabem disso, que o campo avançado, se naquela época não fosse o prefeito, não estaria aqui. Que nós lutamos muito, não só pelo Vale Jaguaribe, porque os próprios prefeitos queriam, de Jaguaruana, Morada Nova, próprio Limoeiro do Norte, né? Mas no encontro dos prefeitos, dos prefeitos, a gente pegou 19 assinaturas dos deputados para que esse campo avançasse, ficasse aqui em Russas. E eu devo realmente, o plano foi da Lindalva, que foi muito bem feito, e o povo dos amigos de Russas também deu a sua participação. Lindbergh, que na época era o diretor, né? E hoje as pessoas chegam, rapaz, essa faculdade não tem nem o seu nome. Eu fico muito tranquilo, tenho a consciência limpa, e hoje eu fico até um pouco triste, porque nós tínhamos uma faculdade, depois que eu saí da prefeitura, que vinha uma faculdade para cá, que ela hoje se encontra no Canidé. O gestor da época, eu acho que não teve muita sabedoria para que a gente tivesse essa faculdade aqui. Porque com uma faculdade mesmo particular, eu tenho certeza que Russas era diferente, porque a educação está em primeiro lugar.
a mobilização, senhor Raimundo, o senhor conseguiu mobilizar muita gente em torno dessa causa, em torno dessa bandeira que era a luta pela UFC em Russas. Como eu falei, então eu tive problema assim com os prefeitos vizinhos, porque todos queriam, principalmente o Dilmar. O Dilmar é um grande amigo meu, prefeito de Limoeiro, nessa época brigou muito e tinha certeza que ia para lá. Mas graças a Deus, com um projeto muito bem feito, nós conseguimos e está aí o resultado na cidade de Russas, esse campo avançado, porque os primeiros 2 alunos que no início foi com muita dificuldade, os 2 primeiros alunos eram de São Paulo, do interior de São Paulo. E saber que aquelas pessoas estavam recebendo seu certificado. Então isso para mim foi muito bom, muita felicidade, né? Eu quero isso aqui. Vou botar na tela. É isso aí. E a conquista, quando nós tivemos... E aí houve a luta para conseguir o recurso para instalar o campus. Quem foi que lhe ajudou, senhor Raimundo? Ariosto Holanda foi muito importante. Foi, como o Mauro Filho, o pai, né? E se você não tiver um apoio geral da conquista, você não consegue. Então hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Que até na época estava o João Bosco, estava o deputado Gilberto. Esse pessoal realmente deu uma força muito boa para que a gente conseguisse o campo avançado. E hoje está aí a história, né? Hoje nós estamos aí, a história que Russas tem essa faculdade. O senhor tem uma foto histórica, eu vou colocá-la na tela, manda aí para o Leonardo e manda para a rádio aí. O senhor com... Fernando Haddad, né? Sim. Quando era ministro, à época, né? O momento, uma foto histórica, eu quero ela na tela, Emanuel. Chegou aí? Mandei agora para lá. Exatamente no momento dessa conquista. É importante, eu quero abraçar o meu amigo Giliardi Silva, está em Quixadá. Giliardi é comunicador também, é publicitário, é articulador político e é um quixadaense que está me ouvindo em Quixadá. Um abraço para ele está ouvindo e registrando aqui a audiência da nossa emissora. Essa foto foi em que ano, senhor Raimundo? Essa foi em 2000... Quem está no rádio pode vir para o YouTube ou Instagram. Certo. Você vai ver uma foto. O senhor está novo, fui mais novo ainda, está o Haddad. 2011. Foi em 2011. 2011 e outra coisa, foi ele que assinou o papel para que a faculdade, o campo avançado está aqui em Fortaleza. 16 de agosto. Então, graças a Deus, a turma da direita e da esquerda sempre me apoiou e hoje eu tenho certeza, com essa ajuda dos deputados, na época até o Gilberto tal, os amigos da Carlos. É uma foto histórica. O senhor o Raimundinho ao lado do ministro Haddad, em 2011, né? 2011. 16 de agosto de 2011. 16 de agosto de 2011. Nesse momento aí foi o quê? O anúncio do campus? E a assinatura do campo para voltar para Russas. A assinatura, no momento em que o ministro, era ministro da Dilma, né? Sim. Da presidente Dilma, anunciava o campus da UFC para Russas. Eu digo que foi a maior obra que Russas recebeu, porque Russas teve uma transformação no ensino de nível superior. Eu acho, inclusive, seu Raimundo e ouvintes, que a classe política do Vale do Jaguaribe é muito pobre em termos de ação, porque Russas, Limoeiro do Norte, Morada Nova, perderam a oportunidade de fazer do Vale um grande centro universitário. O passo importantíssimo que o senhor deu poderia ter sido dado por outros gestores. Russas perdeu, e aí isso dói, e deve doer no coração do povo russano, perdeu a faculdade de medicina privada, que é uma história que deve até ser... Que olha lá, se encontra em Canindé, né? Exatamente. E faltou ali articulação política, mobilização política, crédito de quem governava o município na época e vontade e amor por Russas. A verdade é esta. E graças a esse momento aí, do Raimundo Cordeiro, está aqui do meu lado, e na foto está do lado do hoje ministro da Fazenda, que na época era da Educação, Fernando Haddad. Graças a esse momento, nós tivemos o curso, o campus da UFC. E com o campus da UFC, nós tivemos exatamente
a conquista da Faculdade de Medicina, que o senhor sabe que isso é algo que está, Faculdade de Medicina Pública da UFC para Russas, graças ao passo que o Raimundinho deu, trazendo a UFC para Russas. É isso aí, a gente está aí, sabe, eu acredito que o nosso prefeito atual aí vai lutar para a faculdade, mas o Nelinho também, se Deus quiser, ele está dando essa força, porque passou agora os 4 meses lá e sempre estava falando com o Camilo para que essa faculdade chegue mais rápido, não é isso? E aí a gente está feliz por saber que o Russo está desenvolvendo bem. Senhor Raimundo, o senhor falou em Nelinho, e eu quero já falar em Nelinho e em eleição do ano que vem, mas ainda sobre a sua gestão, o senhor como prefeito, a saúde, porque muito se falava e se fala ainda no Raimundo Cordeiro prefeito e a saúde, e o senhor, como eu já disse, elegeu esses 2 setores para cuidar, educação e saúde. O senhor trabalhou muito nessa área da saúde, não é isso? Muito, a gente teve período que os próprios secretários chegam, o prefeito estamos recebendo até gente do Rio Grande do Norte, que é Mossoró tão próximo. E eu não sei se você lembra que ali no hospital tinha fila de carro, muitos, por causa dos doentes que vinham. Só teve um problemazinho porque as pessoas vinham das cidades vizinhas, chegavam a entregar os seus doentes e às vezes tinha que ser transferido para Fortaleza. Então eu cansei de muito atendimento de mandar as ambulâncias da própria cidade mandar, porque as pessoas entregavam o doente aqui no hospital, pelo apoio que a gente dava na prefeitura, e os outros sabiam que ia ser cuidado. E muitas vezes eu cheguei ao ponto de dizer assim, agora tem que prender a ambulância que vem do Limoeiro, Ixeré, porque esse paciente pode às vezes não ter socorro aqui em Russas e tinha que mandar para Fortaleza. Então, a área da educação e da saúde, graças a Deus, na minha administração fez a diferença. Deixa eu confessar um pecado aqui para o senhor Raimundo e para o povo de Russas. Na época eu estava lá na Rádio Educadora Jaguaribana e era um aliado e um porta-voz do Paulo Duarte. Briguei como ninguém brigou pelo Paulo Duarte como pré-candidato a prefeito, e eu briguei muito por Paulo e era um parceiro de Paulo. E vereador Alisson do Camarão, muitas vezes eu precisava de uma ambulância lá para atender uma pessoa que pedia em Limoeiro, e a gente corria para a Secretaria de Saúde de Russas. Era uma ambulância para levar alguém de Russas, de Limoeiro, para Fortaleza ou algo do tipo. E não foram só 10 vezes, não. E se o senhor Raimundo soubesse que foram tantas vezes, talvez ele tivesse botado o pé no freio. Mas foi assim. E eu estou só colaborando com o que o senhor está falando, que era realmente como o senhor cita. E outros municípios também faziam o mesmo. Interessante, tem um caso que eu saí de Fortaleza, era por volta de 8 horas da manhã, quando chegou próximo para Cajuíta, a ambulância de Russas estava no prédio, e levando o pessoal para Fortaleza. E eu parei. E a ambulância não ia ter jeito para sair. Peguei o pessoal, fui até o Horizonte, o prefeito me conhecia, deixei lá, me socorreram, né? E mandaram a ambulância dele. Então eu era uma pessoa que, quando dava para perceber que dava para me fazer, eu não contava esforço. Então eu deixei na cidade mais próxima, enquanto o paciente entrar na ambulância de lá de Horizonte, eu não saí de lá. O senhor foi eleito em 2004, assumiu em 2005, 2008 a sua reeleição, e eu lembro que teve um momento que o Raimundinho decidiu não ser candidato à reeleição. E eu estava em um encontro aqui na antiga Vale, que era a Associação dos Municípios do Vale, estava Adelmo Aquino e outros prefeitos. Adelmo era prefeito do Alto Santo, estava Dilmar, estava o meu amigo Rei Pitiúba, que me fez muita raiva, e eu fiz mais raiva a ele. Olha que eu fiz muita raiva a você, não foi, Pitiúba? Mas ele já me perdoou. E eu lembro que naquele dia o senhor estava decidido a não ser candidato à reeleição. E eu fiz uma entrevista com o senhor, e o senhor disse que não ia ser candidato, não sei se o senhor lembra. E aí Adelmo conversou com a sua pessoa, o meu amigo, o seu amigo Adelmo Aquino, e Adelmo me chamou e disse: apague essa entrevista, Raimundinho vai ser candidato. É isso aí. O senhor lembra daquele momento? Lembro, porque era um momento muito difícil quando você perde um filho, sabe? Você entra num desespero.
E foi uma prova muito boa, porque o pessoal percebeu que eu não ia ser mais candidato, os próprios do município de Russas, como a educação e tudo, deixar que a gente faz a sua campanha. Quando eu entrei praticamente na campanha, a campanha já tinha iniciado. Então eu estava vivendo muito difícil naquele ano, que foi um ano que teve uma perca para mim irreparável. Mas graças a Deus recuperei, fui reeleito e aumentou a minha história em Russas. O senhor desistiu e voltou a disputar após a perca do filho. Exatamente. Naquele momento eu estava passando um momento muito difícil, mas graças a Deus o povo do Russas deu o início da campanha e a gente concluiu ganhando mais uma vitória. Por isso que a vitória não foi mais bonita que a primeira, porque eu estava analisando e o pessoal percebia que eu não queria mais a prefeitura de Russas. Como foi, senhor Raimundo, a perca do filho? O senhor perdeu um filho jovem, um acidente, ele vinha de um evento, era a inauguração de um clube em Fortaleza. Como foi que o senhor recebeu essa notícia? Como foi para o senhor naquele momento? É algo muito pessoal e que ainda dói muito em seu coração, mas jornalista e entrevistador tem que perguntar o que é preciso. E eu lhe pergunto, como foi naquele momento para o pai, Raimundo Cordeiro de Freitas, a notícia e suportar o momento? Olha, só quem já passou sabe o que o pai sofre, né? Naquele momento eu acho que o mundo ia se acabar e achava que não ia ter mais recuperação, mas uma coisa foi muito importante. Eu ainda tinha 3 filhos, aliás 4, 2 meninas e 2 rapazes. E veio essa fortaleza para mim, acreditar, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma família realizada, meus filhos são formados e pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida. Pronto, vamos falar dos negócios novamente. Hoje quem é que comanda o grupo Afago? As empresas, não é só uma, são N empresas. O senhor está aposentado, o senhor está de férias, o Raimundinho de 70 anos ainda está à frente do grupo, tem alguém da família, executivo, como é que funcionam os negócios? Olha, graças a Deus, muito bem, sabe, a gente está na road da família, então tem um grupo aí por trás muito forte, e hoje eu posso ter a minha liberdade, dizer assim, eu vou dar uma parada, eu tenho certeza que o grupo dá para tocar, mas eu não paro, eu gosto de estar vendo as coisas. O senhor gosta do contato com funcionário, com parceiro? É isso, então eu gosto de sempre mostrar o meu exemplo para meus filhos que vão dar continuidade. Então eu tenho um grupo muito forte já preparado, né? Eu tenho um filho que praticamente é meu filho, que é o John, começou comigo com 14 anos e hoje tem 42, mais de 30 anos já na empresa e sabe de tudo que acontece na empresa. Então é um grupo hoje que tem mais de 2.000 funcionários. E graças a Deus a gente deu crédito a essas pessoas e tem consciência que a empresa roda sem a minha presença. A família, o senhor tem quantos filhos? 5. Era 6, né? Morreu um. Dos 5 filhos, qual é o que é mais, que vive mais, tem algum que está dentro da empresa, diretamente participando da liderança? Tenho a minha filha, né? Que passou também por uma perca que não foi fácil, né? Mas a doutora Rayane hoje está tomando a frente com muito carinho e, por sinal, se Deus quiser, ela vai me dar uma neta agora, em janeiro, né? Mas ela está se empenhando muito bem e eu tenho certeza que as meninas dão mais no negócio do que os meninos. A doutora Rayane, ela médica, casada com um médico, recém-casada, perdeu o esposo. Como é que foi para o senhor esse segundo acidente e mais uma perca na família, na época? Não foi fácil também. Esse rapaz já era praticamente da família, já uma pessoa que tinha casado recente, e a gente deu muito apoio, e a Sônia tinha ele como filho. E eu tenho certeza que a Sônia sofreu muito com essa perca. Mas você sabe, o período que a gente já vai chegando à idade e vem as percas, você já vai se acostumando. Porque uma família grande como a gente tem, que você tem ideia, só lá em casa foram 14 filhos. Deus já chamou 2
ainda tem 12 ainda junto aqui comigo, né? E aí a gente vai se preparando porque a idade vai chegando. Mas hoje, graças a Deus, eu vou fazer meus 70. Como eu sou do meio, né? Já tem uns mais para lá e outros menos. Mas graças a Deus eu gerencio com muito amor e muito carinho. Não é fácil perca, mas quando você está com Deus no coração, hoje recupera tudo. Porque a perca do meu filho fez eu aprender muito e acreditar cada dia mais a diferença nesse mundo que a gente está vivendo. E se Deus quiser, sabe? Vai me dar muita força para muita conquista e também vai ter as suas percas. Como hoje eu sou uma pessoa feliz, né? Até minha mãe, 95 anos, uma pessoa muito sábia, muito ainda não perdeu nada de memória e sempre me aconselha. Qual a idade dela? 97. É a dona... Doninha. Oi? Doninha. Dona Doninha. Doninha. Qual é o nome dela mesmo? É Maria Doninha Cordeiro. Maria Doninha Cordeiro. Eu a conheci de uma visita que eu fiz a Juazeiro. E amanhã quem quiser estar lá comigo, né, que eu ainda vou fazer o convite, ela vai estar comigo. Quero estar lá para me tirar o retrato com o senhor e com ela, com a dona Doninha. É isso mesmo. E com o Nelinho, que são as três. E com os outros filhos, por que não? Ah, os outros estavam lá? Todos eles? Sim. Pronto, então com os outros filhos. Mas meu caro Raimundo Cordeiro de Freitas, o senhor teve, quando prefeito, um homem que muito lhe ajudou. E eu sou fã desse camarada mesmo, por isso que vou citar o nome dele mais uma vez e lhe fazer a seguinte pergunta. Tasso Gereissati. Por que eu sou fã de Tasso Gereissati? Porque eu sou filho de agricultor ali do sertão do Quixadá, filho do seu Adelino e dona Maria Estela, que não estão mais conosco, lá da Fazenda Areias, do lado da Não Me Deixes, fazenda de Raquel de Queiroz, foi onde eu nasci e cresci e vivi, numa casinha de taipa. E eu lembro bem, eu morava numa casinha de taipa, o móvel que tinha lá era uma mesa de pau branco, 6 tamboretes de couro, e o eletrônico era um rádio da marca Motorrádio. Meu caro amigo Laércio, que é lá de Pernambuco, radiodifusor, e vai já conversar comigo também. Isso algumas décadas atrás. E aí Tasso foi o homem que transformou o Ceará, foi quem equilibrou o estado do Ceará, foi quem lançou o programa Luz no campo, foi quem fez a reforma agrária solidária, foi quem fez grandes obras para o estado, e a maior obra dele foi dar moral e credibilidade ao estado do Ceará, que era uma vergonha nacional, o Ceará, até Tasso ser eleito governador do estado do Ceará. E no Vale do Jaguaribe, Tasso realizou a maior obra do Vale, que é exatamente o Castanhão. Foi construído por Fernando Henrique Cardoso, presidente, Tasso Gereissati, governador. A maior obra do Vale do Jaguaribe é a barragem do Castanhão, construída por Fernando Henrique Cardoso e Tasso Ribeiro Gereissati. E uma das duas maiores obras do Ceará, o Porto do Pecém, foi Fernando Henrique e Tasso Gereissati. São homens que, como o Dom Adélio Tomazin, como o Dom José Tupinambá lá do Sobral, como o Dom Aureliano do Limoeiro do Norte, foram homens que pensaram no futuro 100 anos após sua época. A minha pergunta é, Tasso Gereissati e Raimundinho, o senhor ainda tem algum contato com Tasso? Ele que foi tão seu amigo quando governador, quando o senhor prefeito, o senhor ainda conversa com Tasso Gereissati? Faz tempo, mas a notícia sempre que eu tenho... Você é intrigado dele, não? Não, eu fico feliz quando chega uma pessoa de Russas que ele me pergunta por mim, sabe? Então é uma pessoa muito querida para mim, foi uma pessoa que me ajudou também com a sua experiência. Mas você sabe como é a política, né? Às vezes um vai para um lado, outro vai para outro, mas a minha amizade com o Tasso é permanente. Fiquei muito feliz muitas vezes visitando ele lá, o gabinete. Ele disse para o próprio Luiz Ponte, aqui a porta está sempre aberta para o Raimundinho, não precisa de mais pessoas marcar a agenda dele, ele vem no dia que quiser. Então, tanto o meu tempo como o dele, não tenho essa força para a gente estar sempre junto. Mas nunca deixei de estar fora do Tasso. Mas a política é dessa forma, a gente vai para um lado, ele vai para outro. Hora separa, hora junta. E estamos aí preparados. Separa os improváveis de se separar e junta os improváveis de estarem juntos, né? Exatamente. Então, quem está no poder, você viu aí a foto da nossa campo avançado.
foi com o Haddad, que foi da esquerda, mas sempre me dei bem. Eu tenho uma foto com a Dilma, que foi o que ela me deu grande força, que foi o plano que não tinha, quem diz, não tinha um projeto, né? E graças a Deus... Para a implantação do campus. Não, aí já é do nosso plano. Então a Dilma foi a pessoa que ensinou como é que a gente fala? O protocolo? Não. O projeto, e foi através dela... Para implantar o campus da UFC? Não, o plano funerário. Entendi. É, esse aí. Senhor Raimundo, hoje o Raimundo Cordeiro está próximo ao grupo do governo Elmano e Camilo. Qual é a sua relação política no Ceará? Nelinho é muito próximo, inclusive, está ocupando ou ocupou cargo no governo de Camilo. E o Raimundinho? Olha, eu sou uma pessoa que sempre gosto de estar no meio político. E graças a Deus, todos sabem que eu sou maneiro. Então, inclusive, um dia desses eu estava conversando com um deputado, foi Zé, não, aquele lá de Dedé Teixeira. Aí eu disse, rapaz, no meio, quando fala no seu nome, todos falam, Raimundinho aqui é maneiro, Raimundinho está com portas abertas aqui. Então, toda a vida que a gente trabalha é sempre deixar um legado, porque a gente precisa do político, a gente precisa das pessoas e, acima de tudo, amizade. Me fala sobre a candidatura do Nelinho. O Nelinho será candidato a deputado federal no ano que vem. Ele já trabalha esse projeto? Já, nós estamos trabalhando, conversando com várias pessoas. Não é fácil, porque o Nelinho passou agora só 4 meses à frente da Câmara Federal, né? E eu acredito que a gente está estudando e nós estamos querendo que Nelinho retorne a Brasília. Eu falei semana passada que se os políticos de Russas tivessem juízo e compromisso com o povo, e aí eu citei o seu nome, do Adail Carneiro e do prefeito Sávio Gugel. Nós temos vaga de deputado estadual, mas isso é para quem ama Russas mesmo. Nós temos vaga para deputado, vaga para prefeito, deputado estadual e federal. Não dá para Sávio Gugel, Raimundo Cordeiro, com Nelinho, Adail Carneiro se juntarem e eleger deputado estadual, deputado federal e ter a prefeitura. Por exemplo, o Sávio que tem a prefeitura, continuar com ela, e ele está gostando da bichinha, porque prefeitura é bicho bom. Prefeitura é tão bom que quem tá não quer sair, quem teve tá doido para voltar, como o Raimundinho. E olha que Raimundinho nem precisa. Vou já chegar na prefeitura de Russas, mas minha pergunta é essa: não dá para vocês, seu Raimundo, Nelinho, o senhor, Adail, Sávio, sentarem e conversar com gente grande e dizer, por Russas, vamos nos unir para termos um prefeito, um deputado estadual e um federal? Não dá não, seu Raimundo. Vocês não pensam nisso? Olha, isso é possível? É possível fazer até os dois deputado federal, pelo conhecimento que a gente tem. Tanto o Adail conhece e já foi deputado federal, como eu tenho várias empresas dentro do estado do Ceará. Então, e conhece o Ceará? Russas, se tiver essa parceria, tenho certeza que nós vamos ter 2 deputados federais. O Adail Carneiro tem o seu conhecimento, o Nelinho também já ajuda. E se o povo entender, o povo de Russas, tenho certeza que nunca teve 2 deputados federais e dessa vez a gente pode fazer. Não ficaria mais fácil o Sávio apoiar vocês os dois e um ir para estadual e o outro para federal? Não vou nem citar quem iria para estadual. Olha, política, como eu falei, é aquela história. Tem momentos que está todo mundo junto, tem momentos que está desligado. Mas eu aposto nesses 2 cidadãos, estou aberto para conversar com eles 2, entendeu? Se um quiser ser estadual, o outro quiser ser federal. E se os 2 quiserem, que eu acredito... Os 2 cidadãos que o senhor fala quem são? Adail Carneiro e Nelinho. Tenho certeza que os 2 têm condições de ser eleito a nível nacional. E Sávio Gugel? Estou aberto sempre para conversar, mas hoje a gente sabe que ele tem muito compromisso com pessoas aí, que sempre eu gosto de dizer, sou uma pessoa aberta para ouvir, escutar e resolver. O senhor concorda que seria bom para Russas? Rapaz, cada cabeça é uma sentença, eu não posso falar nem por A e nem por B, é como eu fico falando para ti. Eu sou aberto para ouvir, para determinar
e dizer, vamos para cima que a gente pode vencer. Porque você sabe que houve aqui um desgaste muito grande, que eu não vou falar daqui, do pré-candidato que passou na última eleição, não, na primeira eleição do sábado. Ali foi uma falha muito grande por palavra. O cara era meu amigo, quando deu a contribuição, e eu disse, para onde você for, eu vou lhe apoiar. E você viu que ele não soube trabalhar, chamou o ex-prefeito. No caso, o senhor está falando do Natzael. Da aliança com o Weber. Foi. Ele chamou, eu não podia fugir, porque quando você é amigo, tem que... O senhor tinha dado a palavra ao Natzael que para onde ele fosse, o senhor apoiaria. Com certeza. Aí o que é isso? Você viu que foi um grande passo errado que o senhor arrependeu de se juntar com o Weber? Eu não me arrependo de que faça. Agora eu lhe digo que tem coisa que a gente percebe que não está certo. Mas eu quis honrar minha palavra e honrei até o fim. Não tem homem nenhum de dizer que eu quebrei essa aliança quando eu digo sim. Apesar que custou muito caro para mim, sabe? Mas hoje o povo de Russa entende que jamais vai ter essa aliança de um apoiar o outro. Jamais. Eu tenho certeza que se Deus iluminar e me der força e determinação, está aí o meu nome. Quem vai julgar não sou eu. Essa é a primeira eleição agora para deputado federal. O povo de Russa vai dizer se está com um filho de Russas. E aí sim é um caso de estudar para o futuro. Para qual partido vai o Nelinho? Não, o partido é o seguinte, a força de um deputado, que ele hoje já passou e é deputado, qualquer partido aceita Nelinho. Então a gente vai estudar, pode ser para a última janela, e aí a gente quer para que ele acerte no partido. Porque é muito difícil quando você está no partido que sabe que vai fazer um. E eu disse para o Nelinho, vamos dar uma parada com 40 mil. Você é o primeiro, e como foi, né? Se nós tivéssemos lutado mais um pouquinho, o Nelinho tinha sido direto. Senhor Raimundo, como é que o senhor vê essa união aí como é que o senhor vê a união em torno de Ciro Gomes para disputar o governo do Ceará? O povo da direita votando num camarada que eu jamais esperava que a direita votasse, que é exatamente o Ciro Gomes, e Tasso agarrado com a direita radical do estado do Ceará. Como é que o Raimundinho, um cidadão de 70 anos, vê esse negócio? Eu fiquei admirado. E o senhor, como é que o senhor vê isso na política cearense? Olha, a política muda, todo momento muda, né? Você vê que às vezes a gente não espera aquela pessoa que não é candidato e de repente colocou, como no caso do hoje o ministro Camilo. Jamais naquele período ninguém esperava o Camilo candidato, né? Ninguém esperava. Era Zezé Albuquerque, era Mauro Filho, era fulano e Beltrano. E aí de repente deu aí, tá aí o homem fazendo seu sucesso aí como ministro, né? Então eu não posso assim dizer que eu não faço só política, né? Eu sou empresário e vivo andando. Mas não é surpresa. Não é surpresa as pessoas na hora de determinar e dizer que é candidato. Como eleitor e cidadão, o senhor acha que Ciro presta para governar o estado do Ceará ainda? Olha, ele foi um bom governo, ele foi um cara que fez a parte dele, né? E eu acredito que a pessoa até com a coragem e determinação não tem idade. O senhor vai votar em quem? Em Ciro ou no candidato do PT, Camilo Elman? Ainda é cedo ainda, sabe? A minha preparação é para o nosso amigo Nelinho, e se a daí for também, a gente, porque puder, nenhum atrapalhar o outro. E vocês têm conversado com Adair Carneiro e acerca de candidaturas? Eu sou aberto para todos. Inclusive, até ele me confirmou que amanhã está vindo dar os parabéns para mim, certo? E não só... E como é que dá certo? Se os dois candidatos a deputado... O estado do Ceará é grande, principalmente o Vale do Jaguari. Tudo bem. Senhor Raimundo Cordeiro de Freitas, entrevistado aqui no programa Luiz Lopes com o Povo. E para fechar, meu caro Raimundinho, esse nosso bate-papo, Russas tem falado muito e talvez o Luiz Lopes tenha falado mais do que Russas. No Raimundinho em 28.
Raimundinho, candidato a prefeito. Parece que o senhor está com idade de 18 anos para a política. E, na verdade, na política, o camarada, quanto mais experiente, melhor para a política. O senhor disse que está praticamente a nível das empresas, o senhor está só olhando e visitando, para não ficar parado, porque tem quem cuide. O Raimundinho vai ser candidato em 28 à Prefeitura de Russas? Olha, primeiro a gente tem que cuidar da próxima eleição que vem. Do ano que vem? Do próximo ano, que é para deputado estadual, federal, o governo e tudo. Campanha daqui a 5 meses. 5 meses nós estamos aqui. E aí o que acontece? Eu estou preparado. Por quê? Primeiro se prepara em casa, prepara as empresas. E eu quero dizer para vocês, se o povo começar a conversar e analisar e fazer a união, que sem a união, aí o desastre que acontece, você não tem sucesso. E eu estou aberto aí para analisar, vamos estudar a resposta aqui os 2 deputados federais que eu tenho certeza que vão sair, certo? E aí a resposta vem dando para o povo de Russas dizer, realmente vamos apoiar os filhos de Russas. Então o Raimundinho tem o desejo de voltar a disputar a prefeitura e ser prefeito de Russas? Eu estou falando que eu estou preparado, que vier, como muda. Estou preparado para a próxima, posso vir com disputa. Mas o senhor tem o desejo de voltar a ser prefeito? Como eu tive na primeira, quem é que não fica? Bom, a sua esperança de ser candidato. Então deixa-me ver se eu entendi. A disposição que o Raimundinho tem hoje é a mesma que tinha em 2004? Até mais, entendeu? Por quê? 2004 ninguém acreditava. E a história hoje muda. Mas estou aí preparado para que a gente possa conversar. Para mim não tem assim, esse desejo de dizer assim, sou candidato, não abre. Não. Depende do momento, que ainda falta 2 anos, 6 meses para uma decisão de um local. Então estou aberto. Primeiro, eu tenho que trabalhar no próximo ano para um filho ser reeleito. Então o primeiro passo é a eleição do ano que vem. Exatamente. Então eu estou feliz, sabe que o Nelly fez o seu papel e vai fazer, se Deus quiser, com a ajuda do povo de Russas. No tocante à disputa para a vaga de deputado, o senhor disse que já está sendo trabalhado. E eu confesso aqui para os ouvintes de Russas, eu sempre digo isso, aliás, e digo para o senhor, que eu me envergonho, vereador Alisson, quando eu chego na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, são 46 gabinetes e não tem um gabinete de um deputado de Russas. E sendo bem sincero, não tem um gabinete de um deputado que represente Limoeiro do Norte. É triste, mas é verdade. Na Assembleia, aí a gente vai para a Câmara Federal, onde são 22 representações, são 22 deputados que formam a bancada federal do estado do Ceará, e um Vale do Jaguaribe tão grande e tão rico, a gente não tem um deputado federal, seja de Limoeiro, seja de Russas, seja de uma Morada Nova, dessas 3 maiores cidades do Vale. E isso é motivo de vergonha, que o povo precisa entender isso e se conscientizar disso também, não é, senhor Raimundo? Você sabe que quando a gente apoia, é com uma visão de olhar para a nossa cidade, sabe? E o Vale do Jaguaribe está precisando realmente ter pessoas com compromisso, de olhar para o nosso Vale do Jaguaribe. Se a gente analisar que se tiver Morada Nova, Russas, Limoeiro do Norte, dá para fazer 2, 3, porque nós temos uma população para acontecer, né? Como eu estou sabendo que esse de Morada Nova, o Vanderlei é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente sabe que gosta de fazer. Então, o Vale do Jaguaribe... Foi um grande prefeito lá na Morada Nova. O Vale do Jaguaribe tem essa necessidade de fazer gestor aqui dentro, aqui no Vale do Jaguaribe. E eu acredito, sim, que o povo do Vale do Jaguaribe vai entender e vai fazer esse pessoal ser bem votado. Tudo bem. Senhor Raimundo, eu quero lhe agradecer e deixá-lo à vontade
Para algo mais que o senhor queira falar para o público que está ouvindo a gente, para a população russana. Luiz Lopes, eu estou aqui exatamente para o meu aniversário. E o radialista sempre aproveita que eu não estava muito preparado para tantas perguntas. Mas eu estou fazendo 70 anos, gostaria daquelas pessoas que gostam da minha pessoa, da minha família, querer comparecer amanhã, no dia 11, que começa das 5 da tarde até o horário que determina quem quiser ficar comigo. É o povo. É o povo. Quem quiser ficar comigo, a partir de 5 da tarde nós estamos lá no Carnalbeira, certo? Recebendo e agradecendo pelo carinho que o povo de Russa tem. Então não deixa. Eu estou até acostumado a brincar, eu vou convidar aqui o Luiz Lopes para ver se as pessoas entendem. Estou convidando o Luiz Lopes para ir ao meu aniversário e dizer para ele, o seu convidado é o meu convidado. Então o pessoal de Russas entenda que eu estou convidando quem quiser participar, não por não ter sido convidado por mim, mas vá lá. Mas toda Russas está convidada. Toda, não só Russas, Xeré, Limoeiro. Aliás, um amigo meu de Limoeiro me perguntou ontem, Luiz Lopes, esse aniversário do Raimundinho é só para o povo de Russas ou eu posso ir? Eu disse, pode juntar 5 ônibus aí e é isso. Formar uma caravana de Limoeiro lá para o aniversário de Raimundinho. É verdade. Então, como eu passo muito pouco tempo aqui em Russas, aquele que quiser ir dar um abraço, uma coisa, é a oportunidade desses 3 dias que eu estou aqui em Russas. E, mais uma vez, gostaria de agradecer o carinho que o povo de Russas tem. Estamos prontos para que, no próximo ano, as pessoas entenderem que Nelinho é candidato, Adair Carneiro, se Deus quiser, também é candidato, e a gente dá uma boa votação para ficar na história de Russas, que filho de Russas também merece um voto de cada um. Político, o senhor conversou com muita gente desses dias que o senhor está em Russas? Vereadores? Todas as pessoas que me procuraram, uns perguntaram política e outros não perguntaram, vinha amizade, né? E estou aí aberto para quem quiser tirar dúvida, para que a gente possa dizer qual é o futuro de Russas. O senhor espera o quê? O Raimundinho e Nelinho esperam reunir 2, 3, 4, 5 vereadores em torno da candidatura do Nelinho? Não, eu espero todos. Eu conversar com todos. Só depende deles. O senhor quer conversar com todos os vereadores sobre a candidatura do Nelinho? Com certeza. E todo mundo que quiser falar comigo a respeito dessa candidatura, estou aberto. Senhor Raimundo Cordeiro de Freitas, muito obrigado. Tá bom. São 12 horas mais 33 minutos. Cadê o nosso amigo, o Fabrício, é? Rádio Progresso, programa Luiz Lopes com o Povo. Fabrício. Não, Laedson. Oi? Laedson. Laedson. É Laedson de quê, Laedson? Silva. Laedson Silva O mais popular do mundo. Comunicador no estado do Pernambuco. Me fala um pouco do Pernambuco, lá da região do Caruaru, da emissora de rádio, da cidade. Você é da cidade de? Belo Jardim. O nome é Belo Jardim. Me fala um pouco da região. Pois é, a gente está ali no Agreste pernambucano, a 58 quilômetros de Caruaru, terra das baterias Moura, terra da Afago, terra que está acolhendo o Raimundinho. E eu vou dizer a você, estou bem recebido aqui em Russas. Quero mandar um abraço a você, Luiz, a todos que estão aqui presentes, o pessoal de Russas, que eu achei uma cidade maravilhosa. Eu estava dizendo até ao Raimundinho que quando o Raimundinho chega em Belo Jardim, de 15 palavras, 16 é Russas. Ele fala mais em Russas do que lá em Belo Jardim. Aí eu digo, vou conhecer Russas. Então, pelos 70 anos de vida de Raimundinho, a gente está por aqui, veio uma equipe ontem. Amanhã o prefeito Gilvan de Estrela está chegando aqui, vai ficar com a gente até domingo com o Raimundinho. E sintam-se todos abraçados por Belo Jardim. Hoje a gente trabalha na Rádio Bituri lá há 25 anos, é uma rádio que tem 67 anos. Foi a primeira emissora de Pernambuco a migrar do AM para o FM. Como é o nome da rádio? Rádio Bituri. Bituri, o que é Bituri? Pois é, Bituri é um nome indígena, mas que é do Rio Bituri. É o único no mundo que nasce e morre na mesma cidade. Então a gente tem a barragem do Bituri, tem um rio, tem as cachoeiras do Bituri lá. E você, Luiz, quando for lá, dê um pulinho que eu vou te mostrar que coisa bonita é a nossa terra. Pode visitar. Vamos lá, tá todo de braço aberto, juntamente com todos os belo-jardinenses. Quem vai ser? O Pernambuco vai ter governador ou governadora? Rapaz, está um embate grande lá. Tem o João Campos, que hoje é prefeito do Recife, está naquela
fazendo uma boa gestão na capital, mas aí é um menino muito novo. E temos a governadora Raquel Lira, que está fazendo um bom trabalho para Pernambuco. É a primeira mulher governadora do nosso estado, juntamente com a vice, que é a Priscila Krause, e eles estão bem. Estão trabalhando pela educação, estão trabalhando muito pela segurança, principalmente pela segurança, a saúde, inaugurando muitos hospitais e UBSs em todo o estado de Pernambuco. E eu estou achando que vai ser uma briga de cachorro grande, como diz o ditado popular na política. Como eu não voto em Pernambuco, mas eu tenho minhas torcidas em todo canto, eu sou um grande torcedor. Eu fui na campanha um grande torcedor de Raquel Lira e torço muito pela sua reeleição. Queria muito vê-la reeleita governador do estado de Pernambuco. Torço muito por ela. Ela vem trabalhando muito, né? Ela se destacou... Agora a briga é grande. Ela se destacou na terra dela, em Caruaru, que é a capital do forró, o maior e melhor São João do Brasil. E ela fez 2 mandatos lá, muito bom. Ela é conhecida como Racreche. Foi a prefeita que mais fez creches em Caruaru e ela está repetindo isso também em Pernambuco. Inclusive em Belo Jardim já estão sendo construídas 3 creches em tempo integral, todas pelo governo do estado. Tudo bem, meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a você, um abraço ao pessoal da Progresso, de toda essa região maravilhosa. Eu só tô achando ruim uma coisa aqui no Ceará, é um sol para cada um, meu amigo. Lá a reta no Agreste é mais frio, a gente chegou aqui, pegou um sol para cada um. Você que é amigo de Raimundinho, você acha que o senhor Raimundo deve voltar a disputar a prefeitura de Russas e voltar a ser prefeito? Eu conheço o Raimundinho há quase 2 anos, né, Raimundinho? E eu vou dizer a você, ele como administrador, hoje como você conhece a Afago e todas as suas empresas, e pelo carinho que eu vejo, por onde eu já andei de ontem para hoje aqui em Russas, eu acho que Russas merecia a volta de Raimundinho, a volta de um prefeito que, como você citou no início da sua entrevista, foi um prefeito que foi bom para a educação é a base de tudo hoje, no todo mundo. E Russas colhe hoje o que foi plantado quando o Raimundinho foi prefeito. Foi prefeito, e você vê, aquelas crianças daquela época, hoje já são jovens que estão terminando a faculdade, que estão bem sucedidos na vida, porque a educação é a base de tudo. Então, eu acho que Russas merece a volta de Raimundinho, é um homem que ama a cidade dele. Eu vou só repetir, quando ele chega em Belo Jardim, que a gente está junto, com amigos ou com negócio lá, de 15 palavras, 16 é Russas.